Pois bem, nada de importante, eu diria, né, de tão significativo, que justificaria qualquer intervenção anterior da minha parte em fazer os comentários aqui, que eu não pudesse deixar para a data de hoje. Pois bem, como eu já havia anunciado, né, já havia dito aqui no ar com vocês, né, já na transmissão do dia 3, o prazo no Acre, vamos começar pelo Brasil, o prazo no Acre começou a transcorrer no dia 15 de abril, não é? 15 não, 16 de abril, perdão. E como o mês de maio tem 31 dias, os 60 dias se completam agora domingo, não é? Dia 15, portanto, depois de amanhã. Seria o prazo para que a Ernst Young entregasse, ou que ela entregue, não é? a sua perícia. No entanto, como cai no domingo, evidentemente que a data fica automaticamente, conforme as regras da justiça aqui no Brasil, ela fica automaticamente postergada para o dia seguinte. Então será no dia 16, o limite máximo para que a empresa entregue a perícia pelas quais ela foi determinada a fazer. No entanto, ela pode perfeitamente, nessa data, nesse último dia, pedir aí, protocolizar ou, como preferirem, não é, um novo pedido de dilação de prazo, por alguma razão, se eles entenderem que ainda não está concluída a perícia, se falta algum elemento, enfim, uma série de acontecimentos que essa empresa perita entender ser necessário a dilação de prazo, ela formalizará o seu pedido e certamente é muito provável, não teria razões, nem teria como negar um pedido desse, né? Até porque essa perícia será a pilastra, não é? Será a espinha dorsal para a tomada de decisão que a juíza lá do Acre precisa tomar. Não é? Agora ela está em fase já de sentenciamento, não há mais nada que possa ser feito, né, no caso dessa ação, né, que é a ação, aquela ação civil pública, não é? Não a preparatória, que tem a liminar, né, sustentada com a paralisação da empresa, mas sim a ação civil pública que visa especificadamente o encerramento da empresa, né, na visão do Ministério Público do Acre. Não é? E a suposta, porque isso também não está me convencendo, a suposta devolução dos valores que os divulgadores ainda não recuperaram pelo seu investimento nesse empreendimento, não é, que seria uma suposta defesa dos direitos, dos nossos direitos de divulgadores que ainda não receberam o seu investimento de volta, né, pelo seu trabalho nesse empreendimento. Então, supostamente, o Ministério Público estaria nos defendendo nesse quesito, que já falamos N vezes, vale mais uma vez, é uma bobagem inominável essa colocação, porque se eles tivessem realmente o interesse em nos devolver, já o teriam feito, né, com as iniciativas da empresa nesse sentido, sem criar subterfúgios absurdos, como multa diária de R$800 mil por cada divulgador, em determinadas circunstâncias. Evidentemente, né, que isso seria uma estupidez, né, aceitar esse acordo, né, nesses termos. Então, eles criaram situações absolutamente inaceitáveis para criar uma aura, né, de negativismo contra a empresa, alegando que a empresa não aceitou, e já que não aceitou, agora não quer mais saber de nada, né. Por isso, que jogou por terra toda a movimentação em nome, né, que fez a empresa, em nome do mutirão da devolução, em que nos esforçamos, a grande maioria, talvez, não sei, em enviar os seus, eu enviei os meus, não é? Enviar os dados para a empresa para que ela pudesse aí patrocinar um futuro documento, né, das nossas solicitações para serem colocados, para serem impetrados esse pedido de devolução, não é? Em conjunto, não é, de maneira, digamos, consensual, seria a expressão correta, entre empresa e divulgador, solicitando isso ao Ministério Público, né? Seria a materialização
O objetivo da empresa foi mais ou menos assim. Veja, não foi aceita nenhuma colocação de devolução proposta pela empresa, não é? E quando o Ministério Público fez essa proposta, o fez de maneira inaceitável, sendo que transformaria, a empresa teria que aceitar a proposta de devolução nos termos do completo encerramento da empresa e transformando a empresa em criminosa. Então tem determinados termos que são inaceitáveis, né? Então inviabilizou totalmente. Bom, posto isso, muitos, não poucos, né? Muitos, também diante do volume, né, mais de 1.040.000 divulgadores que existam no Brasil, isso já foi quantificado pela própria empresa. Então, alguns, né, vale a pena falar em alguns, porque não foram tantos nessa proporção, impetraram ações na justiça, tentando adentrar ao processo como polo, não é? Seja como litisconsorte ativo, ou seja, parte integrante desse processo para poder opinar, não, né, para poder agir no processo, ter o poder de ação nos autos, não é? Colocar o seu ponto de vista, colocar os seus pedidos. A juíza denegou isso peremptoriamente para todo mundo que tentou dessa forma. Nem como assistentes simples, meros observadores, pessoas que estariam aí, digamos, tendo acesso a todas as informações processuais, também não foi autorizado pela justiça, não é, por entender que existam documentos fiscais, documentos, digamos, particulares, não é, protegidos pelo sigilo, não é, o sigilo judicial, por assim dizer, né, para que as pessoas, de maneira geral, não possam olhar, não possam consultar, né? Então tem dados financeiros e dados também fiscais que não permitem, não é, que sejam os autos acessados por qualquer pessoa, não é público, né? Existe o segredo de justiça, ok? Então, nessa circunstância, lamentavelmente, a empresa não restou outra alternativa. Então, patrocinou, não é? Ficou como sponsor, por assim dizer, nessa mutirão da devolução. Seria a materialização da vontade de divulgador. Então seria a nossa vontade em solicitar para o Ministério Público, especificadamente, todos sabemos, quem patrocina isso é unicamente, quem está na linha de frente, por assim dizer, é unicamente a doutora Alessandra, e ela evidentemente já se manifestou através daquela nota, que já comentamos aqui, né, que não vai de maneira nenhuma permitir nenhum tipo de acordo, nenhuma materialização do pedido do divulgador. Então foi a maneira como a empresa, como não podemos entrar como polo, não é, como litisconsortes e nem como assistentes simples, não é, nessa circunstância, a empresa entendeu que seria uma materialização do nosso pedido. De que forma? Pegou nossos dados, iria ter uma segunda fase, eu nem sei, eu acredito que não terá mais, não é? Acho que não teria sentido isso, não sei. Vamos aguardar aí, mas eu acho que não vai haver mais essa movimentação por parte da empresa, em face justamente desse posicionamento do Ministério Público, não é? Que ficou muito claro que não vai de forma nenhuma permitir qualquer acordo e qualquer devolução nesse momento, não é? Então, o que acontece? A empresa não conseguiu materializar a nossa participação. Esse era o intuito. Então, viria um segundo documento, em que nós assinaríamos, melhor dizendo, uma espécie de acordo, por assim dizer, não sei quais seriam os termos legais que a empresa iria utilizar. Evidentemente que isso iria ser construído, não é? Uma espécie de contrato, alguma coisa nesse sentido, né? Um termo de acordo, que seria a expressão mais correta, não é? Entre a empresa e divulgadores para essa devolução, não é? Junto com o Ministério Público também representado aí, né? De alguma forma, iria ter que invocar a vontade do Ministério Público, né? Esse pedido, e seria apresentada essa documentação, não é? Com firma reconhecida, já com outros elementos, digamos, mais concretos, mais, digamos, oficiais, por assim dizer,
para de fato comprovar a nossa manifestação. Não é? Nesses casos, teria que ter um documento com firma reconhecida, não é? Evidentemente, de cada divulgador. Pois bem, isso não deve prosperar. Em face disso, agora domingo, não é? Deve vencer esse prazo. Pode ser até que já o Ernst Young já tenha entregue a perícia. Não é? Então agora virão aí o resultado dessa perícia, que todos esperam ansiosamente, não é? Mas eu particularmente já me manifestei por várias vezes que é muito pouco provável que isso se materialize de forma favorável para a empresa. É uma intuição que tem, apenas uma intuição, pela análise de cenário. Simplesmente o cenário que se desenha não caminha para para essa direção. Não é? Então, diante disso, só nos resta aguardar e que a juíza sentencie, não é? Aí a empresa deve recorrer, caso ela seja condenada, e é muito provável que isso aconteça, já tenho falado disso desde o ano passado, enfim, né, sem novidade nisso. E também, casos a empresa seja beneficiada, evidentemente que cairia por terra todas as acusações, não é? A empresa voltaria a operar, mas, repito que já disse antes, o Ministério Público rapidamente entraria com um novo pedido liminar já em segunda instância e poderia conseguir, né? Quem sabe? Então, a gente não sabe ainda se teríamos a liberdade de voltar a trabalhar só porque perdeu em primeira instância. Aí tem a segunda instância, tem tribunal pleno, que é, né, a reunião de todas as câmaras cíveis, né, de segundo grau, enfim, e por aí vai. Aí depois STJ, infindáveis tipos de recursos, né, como todos já conhecemos, como acontece sempre no Brasil, dentro da nossa maravilhosa e eficiente e rápida justiça. E aí sim nós vamos ter que aguardar mais. Não tem muito o que fazer em relação ao Acre, no alimento, digamos assim, grandes movimentos favoráveis à empresa. Bom, em relação aos Estados Unidos, não é, como todos sabem, estamos em plena atendimento ou em pleno desenvolvimento de formalidades para a reestruturação da empresa. Não é? E lá sim caminha, já foi concedido, né, uma reestruturação para a empresa, e isso fez desdobrar várias notícias em relação a isso, inclusive também deu alguns filhotes de notícias tolas, bobagens, né, que os fakes continuam aí exercitando a sua famosa inteligência limitada para tentar, né, enfim, deixar os divulgadores mais aflitos, né? Portanto, sempre repito, é importante filtrar as informações, entender a lógica, perguntar, buscar novas fontes, porque existem notícias sendo plantadas, né? Então, em função disso, evidentemente, a gente tem que tomar cuidado com o que lê e não comprar qualquer ideia. As pessoas às vezes me procuram com uma preocupação muito grande em relação à empresa e tal. Bom, e uma delas eu vou falar agora. Pois bem, quem foi nomeado administrador, né, pelo lado, digamos, da US Trustee, do lado do governo americano, né, englobando aí também a SEC, evidentemente, não é, que também faz parte de toda essa questão, foi alguém chamado Stephen B. Darr, não é? E esse cidadão, ele faz parte de ele faz parte de uma empresa que tem essa especialidade, não é, em cuidar, em participar de reestruturações empresariais. E por várias vezes eu li o currículo do Stephen. Ele existe uma declaração de que ele não faz parte da empresa, não faz parte do governo diretamente, não tem nenhum tipo de ligação com as pessoas do governo, e aquela coisa toda que a lisura judicial americana exige, não é? Ele faz essa declaração sob penas da lei de que tudo seja verdade. Se não for, ele seria indiciado criminalmente, né, por perjúrio, por mentira, enfim, por aí vai. E eu vi um detalhe que me chamou a atenção, que não é a primeira vez que ele participa, ele tem essa especialização,
e ele já trabalhou com Greenberg Traurig, acho que esse é o nome, da empresa que cuida da parte, digamos, legal, né, da nossa empresa. Eu vou aqui, inclusive, acessar nesse momento a KCC, né, para que eu possa ter acesso a essa informação de maneira clara. Ok? Vamos lá. Está aqui, está aqui. Deixa eu ver aqui sobre essa questão do Stephen Bidar. Bom, tem uma certificação aqui que eu acessei, acho que essa não é tão importante. Stephen Bidar. Está aqui, deixa eu ver, 5 de junho. Vocês veem, é uma ordem do juiz que eu estou acessando nesse momento, não é? Em que ele, William Huntington, essa pessoa é da United States Trustee, sobre isso que eu acabei de falar, né? Que ele vai representar a US Trustee, região 1, que é William Harrington. Pois bem, isso aqui não é a notícia que eu quero, enfim, mas existe essa declaração, embora isso não seja tão relevante assim, sinceramente falando, mas mostra que eles já trabalharam juntos e tal. Eu acho que isso é positivo, né? Essa que é a ideia, não quer dizer muita coisa, mas quer dizer que eles já conhecem, digamos assim, esse próprio trabalho, não é? Eles conhecem como que as coisas acontecem, isso vai facilitar muito, não é, o desenvolvimento das atividades. Agora, a bobagem que surgiu é de que esse Stephen iria decretar de imediato a liquidação da empresa, que ele teria o poder de liquidar. Isso também é uma bobagem inominável. Primeiro, que ele não é o juiz para decretar isso. Segundo, que isso ele pode até entrar com alguma observação, documentos, que será avaliado pelo juiz e será corroborado pela... É óbvio que se ele entrar com esse pedido é o sonho de consumo da SEC, não é? Sonho de consumo do advogado, do secretário, né, lá de Boston, de Massachusetts, não é? Seria o sonho de consumo dele, né, que esse sujeito, né, esse cidadão Stephen fizesse isso. Mas ele é um administrador profissional, gabaritado, não? Ele só faria isso numa circunstância, não é? Se a empresa não se recuperar. O objetivo da reestruturação é promover a reestruturação da empresa para que ela volte a operar de maneira que consiga, na visão de negócio, ser saudável, ser possível, que ela se reestruture. Se a empresa não empreender, não tiver sucesso nesse sentido, é óbvio que não restará outro caminho a não ser a liquidação da empresa. Isso é até óbvio. Vamos supor que a empresa volte a operar e não haja nenhuma venda ou vendas insignificantes dos serviços da empresa. Como que ela vai cumprir com as suas obrigações administrativas, fiscais, se ela não tem faturamento? Vamos imaginar um extremo, é óbvio. Aí não resta outra questão, outra situação, a não ser pedir a liquidação da empresa. É simples assim, não é? Agora, se houver alguma contenda na forma, por que eu digo isso? Já estou evoluindo para esse assunto. Porque todos nós sabemos, e isso já foi assinado pelo juiz, a empresa pediu isso, quem vai administrar a empresa nesse momento é o Stuart McMillan. Ele é o CEO, não é? Ele que é o chefe, não é? Maior, o executivo-chefe da empresa nesse momento. É ele quem foi designado para isso a pedido da empresa. É ele quem vai fazer isso. Não é? É óbvio que estará lá na sombra, né, ali acompanhando o Stephen. Ele também tem essa função, terá essa função dentro da empresa. Se eles vão compartilhar decisões, se vai ser feito dessa forma, vamos aguardar. Ficar especulando sobre isso, como muitos falam, e tal, não, porque ele vai liquidar a empresa. Isso é bobagem, que tem um único objetivo, trazer informações falsas contra a empresa. Vejam, melhor dizendo, vocês. Então é muito natural que agora seja aceito pelo juiz, e foi aceito, tá, que o Stuart McMillan será o CEO, que já era a vontade da empresa muito antes, não tão antes, mas
antes de a empresa, né, mudar o plano, né, tem o dedo dele aí, provavelmente, né, em todas essas mudanças recentes que tiveram. Né. Então, isso aponta, a meu juízo, para uma direção muito clara, que a empresa vai retomar no ponto de parada, talvez com algumas mudanças pontuais, é provável, não é? Mas muito provavelmente a empresa vai retomar de onde parou, não é? E aí, em que termos, de que forma, quais as modificações, quais serão os pontos afetados efetivamente, não é, nessa reestruturação? Ninguém o sabe, fora aquelas pessoas que estão pensando isso. E isso já está em curso, tenho a certeza disso. A empresa, muito brevemente, é o que eu acredito, vai apresentar esse plano de reestruturação. Haverá, sim, uma reunião em que participará o Stephen, é óbvio, os divulgadores, uma comissão de divulgadores, evidentemente, as pessoas ligadas à empresa, né? Não, muito provavelmente não estará lá, não é? Até porque está sob custódia ainda o James Merrill, né? E nem, evidentemente, nem o Vanzeller estará lá, não é? Porque ele está sendo, digamos, procurado pela justiça americana, né, que quer o depoimento dele, enfim, porque agora existe uma perseguição pessoal. Eles têm aí um desafio a ser superado. Não é? Ainda que nós possamos entender como não cabível o que está acontecendo contra eles, mas eu particularmente não vou emitir opinião porque o meu foco é a empresa. Né? Esse é o meu foco. Se eles cometeram algum ilícito, fizeram alguma questão administrativa que possa ser interpretada de maneira criminosa e tal, eles vão ter que se explicar. E isso vale em qualquer empresa, seja nos Estados Unidos, e deveria valer no Brasil também, ou em qualquer parte do planeta. Lá o rigor é muito maior. Por isso que, nesse sentido, eu não creio que haja maiores questões, é só o calor do momento, e eles vão, na medida do possível e do necessário, fazer a sua defesa por lá também, não é? Então esse é o desdobramento negativo que ainda existe, mas não contra a empresa, é contra essas pessoas especificadamente, não é? Que é o Vanzeller e o James Merrill, que são os proprietários da empresa, ok? Então existe muito disso. Deixa eu ver aqui. Ok, isso aí depois a gente conversa. Peço a participação dos amigos internautas, por favor, sintam-se à vontade em se manifestar e fazer suas perguntas. Pois bem, essa questão do Stephen B. Darr, de que ele vai detonar a empresa, ele vai acabar com a empresa assim que ele botar o pé lá dentro, vai mandar encerrar a empresa, coisas não funcionam muito assim não. Bom, vocês estão falando, então nós sabemos que o Stuart Macmillan é que vai assumir a gestão da empresa, junto com a Alvarez & Marsal, que é a empresa contratada. Ok? E o Greenberg Traurig é quem vai continuar dessa parte legal, que já teve uma atuação em conjunto, não sei em que termos, mas foi declarado pelo próprio Stephen. Eles já tiveram alguma atuação, algum contato profissional nesse sentido. Isso não é, repito, impedimento para que eles voltem a trabalhar, porque eles são independentes, não é? A questão da Traurig, não é? Essa empresa de advocacia, ora, ela está atuando em favor da empresa, é evidente, defendendo, enfim, cuidando da parte legal. E é óbvio que eles precisam interagir com todas as pessoas envolvidas no processo. E não há impedimento, porque senão ficaria inviável, em determinada medida, com o passar dos anos, que os profissionais pudessem atuar nesses casos de recuperação ou reestruturação nos Estados Unidos. Porque as maiores empresas, elas são protagonistas sempre, devido à sua eficiência, seja pelo lado do governo, seja pelo lado das empresas. Então é muito natural que hajam empresas de destaque, não é? E a Telex Free contratou as melhores do ramo, ou uma das melhores, não é? Li em algum lugar, não é? De informação importante, de fonte importante, não é? Não aqui no Brasil, mas de que essa empresa de advocacia é uma das 5 maiores bancadas do planeta. Então, espero que, é óbvio, né, melhor dizendo,
que as grandes empresas devem contratá-la sempre, e esses profissionais cruzarão seus caminhos, não é, ao longo dos anos de atuação, não é? Até porque mudam as peças, mas a empresa continuará lá. Então é natural que isso aconteça. Pois bem, então isso não é impedimento não. E a Alvarez e Marsal também é uma empresa muito conhecida nos Estados Unidos, que é especializada nesses casos. Enfim, meus amigos, nós estamos num caminho muito positivo. A questão temporal, quando as coisas vão acontecer, é que realmente nos pegam e nos incomodam, eu concordo. Mas esses procedimentos, né, alguns reclamam, pô, mas isso não pode acontecer logo, tal. Claro que gostaríamos assim. Lá nos Estados Unidos, as coisas são muito rápidas, não é? Então, a empresa retomar suas atividades, de que forma, logo ficaremos sabendo. Eu não acredito numa demora absurda, mas eu não posso falar em uma semana. Talvez eu não arriscaria falar em 30 dias. Não arrisco. Porque existem procedimentos, melhor dizendo, formais, legais, que precisam ser preenchidos. Então, quais seriam? A apresentação da reestruturação, a composição, né? Você vê, já foi nomeado, já é o Stephen Bidar. Então, ele vai mergulhar em toda a questão da empresa, ele vai mergulhar dentro do caso Telex Free, vai estudar tudo o que era, como é que ficou e o que será. Ele vai ter que tomar conhecimento desse plano de reestruturação que a empresa vai apresentar, que vai ser montado aí pelo Stuart McMillan e sua equipe, né, com a ausência agora do Vanzeller e James Merrill. Então vejam vocês, então tem uma série de formalidades que devem ser preenchidas e precisam ser preenchidas por questão de segurança jurídica. Que se voltarmos a trabalhar, e vamos voltar, não é, nos termos que vierem, nós teremos toda a proteção legal que o caso requer. É para isso que serve esse tipo de lei lá nos Estados Unidos, para evitar outros ataques. E ficaremos trabalhando sob esse guarda-chuva, melhor dizendo, não é? Dessa proteção do código de falências lá dos Estados Unidos. Ok? Então, meus amigos, precisamos aguardar pacientemente, ainda que a nossa paciência esteja no limite, e eu reconheço que está, não é? Mas pelo menos agora nós passamos a fase mais difícil, que eu acredito que foi a aprovação, né, da reestruturação da empresa.